Fala aí, Natália Menich, quais são as ocorrências policiais das últimas 24 horas? Afinal de contas, o pessoal está aí preocupado. Nós falamos de chuvas, falamos de mais chuvas que podem cair ainda hoje, mas tem as ocorrências policiais. O pessoal não dá sossego para a polícia, hein? Por aqui também é uma enxurrada de crimes. Mas antes vamos falar do nosso time de patrocinadores VIP, LLV Colchões e Sofás sob medidas, Posto da Praça, Titico Despachante, Rimatla e Box Tijucas Cross Train. Vai pro treino hoje, Júnior? Vamos embora. Só promessa. Só vale melhorar. Vamos falar de um caso diferente, Júnior. Uma motocicleta foi encontrada totalmente destruída em um barranco. Populares fizeram diversas denúncias de que no Morro do Encano, em Itapema, havia uma motocicleta abandonada em um barranco. As denúncias foram feitas no sábado e na tarde do mesmo dia o caso foi averiguado. No local, a moto, bastante danificada e sem placa de identificação, foi encontrada. Foi preciso conferir o número do chassi para realizar a consulta no sistema. Após pesquisa, foi possível identificar que se tratava de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, com placas de São Paulo. A moto não possuía registro de furto ou de roubo. Um boletim de ocorrência foi registrado e o que restou do veículo foi removido ao pátio. É as chamadas desova, né? É um caso que ainda está sendo investigado pela polícia para saber como aquela motocicleta foi parar lá e ainda tão destruída. Mais alguma informação relevante para a nossa região? Olha, após denúncias de desordem, um mandado de prisão foi cumprido. Uma denúncia de que havia uma desordem na Avenida Nereu Ramos, esquina com a Rua 252, no bairro Meia Praia, em Itapema, resultou em um cumprimento de mandado de prisão. Na manhã de sábado, no endereço, a desordem não foi confirmada, mas ao verificar os dados do abordado, foi constatado que havia um mandado de prisão ativo contra ele. O detido foi preso e conduzido para a unidade prisional avançada de Itapema. Toda vida, algazarra, desordem, perturbação de sossego. Ai, meu Deus do céu. E mandados de prisão sendo cumpridos. É verdade. Olha só, Júnior, mais um caso de estelionato aconteceu aqui no município de Tijucas. Veja como esses criminosos agiram. No fim da manhã de ontem, estelionatários aplicaram um golpe na saída da Caixa Econômica Federal, no centro de Tijucas. A filha da vítima relata que sua mãe foi até o banco sacar o auxílio emergencial e que na saída da agência, um homem informou a vítima que havia um envelope caído no chão e perguntou se era seu. Dentro do envelope havia um maço de dinheiro e a mulher informou que a quantia não era sua. O homem, então, sugeriu que dividissem o valor, e neste momento, um outro homem abordou, dizendo que o dinheiro era seu. Este segundo homem afirmou que iria recompensar por devolverem o dinheiro, doando R$ 1.300 como forma de agradecimento, mas que teriam que deixar as bolsas como garantia e se deslocar até uma empresa onde receberiam um valor. No endereço informado, nenhuma empresa foi encontrada. Ao retornar ao local, nem o homem e nem as bolsas foram localizados. Foram levados um celular, R$ 6.000 e documentos pessoais. Um boletim de ocorrência foi registrado e rondas foram feitas na tentativa de encontrar os suspeitos. Porém, até o fechamento da ocorrência, ninguém foi encontrado. E não vai ser encontrado, tá, Natália? Digo mais, infelizmente, as pessoas acabam caindo nesses golpes, se ferrando, falando o grosso da palavra, porque querem além do que têm e acabam aí se dando mal em casos como este. Não é a primeira vez, não foi a última, isso vai acontecer e infelizmente a polícia muitas vezes não tem nenhum norte para seguir, né? É um caso realmente complicado, às vezes por ingenuidade ou até mesmo ganância de querer um pouquinho mais de dinheiro. Vamos dizer que um pouquinho mais de dinheiro é sempre bom, mas é sempre importante conferir, perceber a situação, analisar, né? Porque deixar a bolsa no local já estava na cara que não ia dar muito certo, né? Olha, quer deixar documento, alguma coisa? Talvez era até aceitável, mas deixar a bolsa sabendo que tinha dinheiro,
É difícil entender. É uma situação bem complicada. Bem complicada. Júnior, outras situações bem complicadas é o que a gente vai falar agora. Daqui a pouquinho vai ter o quadro Minuto Pet com a titia Flávia, onde é sempre destacado, né, o carinho com os animais. Isso enche a gente de esperança com as pessoas, né, esse carinho com os animais. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas ainda que não aprenderam a cuidar desses seres que só transmitem amor, né? Um caso divulgado pelo Grupo de Operações e Resgate nesta segunda deixou a população de Itapema e região indignada. Trata-se do resgate de um cãozinho no bairro Alto São Bento, em Itapema, realizado no sábado. O filhote estava em um local insalubre, infestado de parasitas. Havia diversos ferimentos em seu corpo que estavam cheios de ovos de mosca. Além disso, o cãozinho estava com anemia e sarna. O animal foi recolhido e está sendo cuidado pela equipe do GOR. Seu proprietário não foi localizado no momento do resgate, mas foi identificado e contra ele foi realizado um boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e os fatos serão apurados para que o proprietário seja punido. Natália, você fez um paralelo aí bem interessante em relação aos cuidados que algumas pessoas têm e essa falta de cuidado que outras, para não dizer umas palavras piores ainda. É bem complicada essa situação, é melhor nem comentar, né, Júnior? Olha só, agora a gente vai falar de um caso, esse sim é bem estranho. Até a própria polícia destacou a situação como, se contar, ninguém acredita. O proprietário de uma pousada achou que tinha sido furtado e, por conta disso, ele simplesmente saiu quebrando tudo com uma foice. Um veículo estacionado no bairro Zé Amândio, em Bombinhas, foi atacado por um homem com uma foice. O caso aconteceu no último domingo e, após denúncias, a polícia verificou o caso. No local, o suspeito precisou ser contido, pois estava bastante alterado. A proprietária do veículo relatou que estacionou o carro em seu terreno baldio. Pouco tempo depois, foi informada por um popular que um homem estaria danificando seu veículo. Com uma foice, o detido havia desferido golpes nos vidros e portas do automóvel. O detido relatou que foi até o local à procura de um homem, pois suspeitava que esse homem teria furtado objetos de sua pousada. Por não encontrar o suposto autor do furto, começou a danificar tudo o que encontrava pelo caminho. A ferramenta foi apreendida pela polícia e o homem encaminhado para a delegacia. Olha, Natália, aconteceu um caso similar no município de Canelinha. É claro que não era o proprietário, mas um homem invadiu uma loja de materiais de construção e aí, num momento acalorado, acabou também derrubando computadores ali, ameaçando outros clientes. Então a situação é bem complicada. Esse tipo de coisa tira as pessoas do sério realmente, hein? Neste caso lá de Bombinhas, é uma situação bem complicada porque a proprietária do caminhãozinho acabou sofrendo danos que ela não tinha nada a ver com a história. Vamos mudar de assunto? Já está aqui na nossa tela interativa as imagens feitas por um internauta que mostra a casa dele toda revirada depois de um furto que ocorreu ontem. Olha que situação. A gente costuma dizer que chegar em casa e encontrar a residência desta maneira, arrombada, com pertences levados, olha o painel da TV. Eles simplesmente arrancam. Eles arrancam, não querem saber de nada. Este caso aconteceu no bairro da Praça, no município de Tijucas. Infelizmente, olha, que sensação ruim que se tem quando chega em casa e se depara com situações como esta. Ele chegou a gravar o vídeo, o internauta gravou um vídeo, tá aí, ó, mostrando como é que estava a sua casa quando chegou. Gente, que absurdo. A polícia, infelizmente, não tem muito o que se fazer. A gente sabe que essa realidade é triste, muitas pessoas estão enfrentando esse tipo de situação, mas nós tivemos um caso também, Júnior, que está destacado lá no site, onde moradores seguraram a pessoa que foi furtar 2 residências no mesmo bairro. A própria vizinhança foi quem deteve o criminoso.
Infelizmente. Olha, as informações não param de chegar aqui e isso aconteceu na rua Biguaçu, foi ontem à noite no bairro da Praça e foram levados 2 TVs e 3 relógios. Nas imagens é possível ver que elas foram arrancadas da parede. Sim, as TVs ficam nas salas, no quarto, quando o cidadão chega, não encontra mais e aí só fica a revolta. A gente, é claro, não vai colocar o áudio, mas no áudio ele narra os fatos, diz que tem realmente essa sensação, essa perturbação de chegar em casa e encontrar a residência desta maneira. Reforçando, Natália, aconteceu ontem na rua Biguaçu, no município de Tijucas, no bairro da Praça, 2 TVs e 3 relógios foram levados. Esse cidadão de bem chega em casa para relaxar depois de um dia cansativo de trabalho e se depara com uma situação dessa. Falando da revolta, a gente volta no caso que a gente trouxe um pouquinho antes desse vídeo que vocês acabaram de ver, que foi o caso desse proprietário de uma pousada lá de Bombinhas, que ficou tão revoltado com a situação, com a possibilidade dele ter sido furtado, que ele perdeu a noção e acabou destruindo ainda bens de outras pessoas. É claro que o que ele fez não é certo, mas, por outro lado, realmente causa muita revolta. Se cria, né? Mas em um caso como esse, o certo é procurar a polícia e não sair por aí quebrando tudo com uma foice. Essa notícia que a gente passou em primeira mão, daqui a pouquinho já está disponível em nossa página na internet. E é isso aí. Quer ficar bem informado? Acesse vipsocial.com.br. Antes de espalhar, confere lá no VIP. Uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Júnior. Até mais, Natália.